Ligue o som de seu computador e prepare-se para revelações inacreditáveis. Os ambientalistas radicais não querem que você assista a esse filme. Eles escondem meticulosamente estas informações. Eles são os ecoterroristas. Essas são as imagens que você costuma ver na imprensa, em palestras ambientalistas, em publicações sobre o tema. Aquecimento global. Efeito estufa. Destruição da camada de ozônio. A concentração de gás carbônico. A poluição dos mares, o derretimento das geleiras do Polo Norte, a elevação do nível dos oceanos, o fim da água potável. Os profetas da catástrofe ambiental fazem previsões, dão números, estabelecem datas. Os homens estão destruindo o planeta, alardeiam eles. E com pomposas declarações de X que cita Y, que por sua vez leu em W, os ecoterroristas montam seu arsenal de pseudoprovas científicas que utilizarão para gerar no grande público a psicose ambientalista. Dados e informações manipulados com maestria nos fazem acreditar que estamos destruindo o planeta. Embora isso não se encaixe com a sua sensibilidade, você chega a se envergonhar de pensar o contrário. Será que toda essa gente está errada? Afinal, são vozes importantes que se manifestam. Onde estão os que pensam o contrário? Que argumentos eles têm? Mentiras repetidas continuamente, ampliadas pelas tubas da publicidade e da grande mídia, e que progridem graças ao silêncio daqueles que deveriam denunciá-las, criam um ambiente de terror. O terror verde. Mas o que está por trás dessa ofensiva ecoterrorista? Ouça primeiro essas frases com atenção. Os países capitalistas são os maiores assassinos do clima. Se quisermos salvar a Terra e a humanidade, não temos outra alternativa a não ser acabar com o sistema capitalista. Os autores das frases são simplesmente Hugo Chávez, presidente da Venezuela, e Evo Morales, presidente da Bolívia, respectivamente. Ambos, como você percebeu, são ambientalistas ideológicos e, para salvar o planeta, acabam com o capitalismo. Esse é justamente um dos objetivos da ecologia radical. No Brasil, por exemplo, sob o pretexto de salvar a natureza, violam gravemente o direito de propriedade, cerceiam a promissora produção agropecuária e impõem limites ao legítimo progresso econômico de todas as camadas da população. Para isso foi criado o novo Código Florestal. Se aplicado, significará eliminar o Brasil do ranking dos maiores produtores de alimento do planeta. Os ecoterroristas, para convencer as pessoas, mentem descaradamente. O principal dogma do ambientalismo radical é o aquecimento global. Segundo se afirma, a temperatura média do ar e dos oceanos estaria aumentando em decorrência de concentrações de gases de efeito estufa, o CO2. Esses gases seriam resultantes de atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento. Uma grande mentira. As mudanças climáticas históricas desmentem o alardeado aquecimento causado pelo CO2. Ouça o renomado professor Luiz Carlos Baldissero Molion, formado em Física pela USP, com doutorado em Meteorologia pela Universidade de Wisconsin, Estados Unidos, e pós-doutorado na Inglaterra. Seus argumentos são irrefutáveis. O homem não tem condições de mudar o clima global. A Terra se compõe de 71% de oceanos e 29% de continentes, sendo que a metade desses 29% é gelo e areia, enquanto 7 a 8% do restante encontram-se cobertos com florestas nativas e plantadas. Portanto, o homem manipula cerca de 7% da superfície global, o que não lhe possibilita destruir o mundo.
Ainda de acordo com o professor, o CO2 é, na verdade, um gás benéfico para o homem e os animais. Isso mesmo, o gás que dizem ser extremamente nocivo para o futuro do planeta Terra é o gás da vida. Continua o professor Molion. O principal gás do efeito estufa é o vapor d'água. Em alguns lugares e ocasiões, sua concentração chega a ser 100 vezes superior à do CO2. Este, por sua vez, é um gás natural. Em certo sentido, mais até que o oxigênio, ele é o gás da vida. Ninguém refutou o professor Molion. Também existem outros estudiosos que falam sobre o tema alertando para os mitos ambientalistas. Em artigo publicado no Estado de São Paulo, em 2 de julho de 2012, Dennis Leher Rosenfield, professor de filosofia da UFRGS, afirma que nos últimos 150 anos, a temperatura média global variou entre 0,7 grau e 0,8 graus Celsius, o que invalidaria qualquer catastrofismo. No entanto, os profetas do fim do mundo continuam com previsões cada vez mais sombrias. Note-se que essas previsões do desastre final têm um foco determinado, um objetivo que estrutura sua ação política, o capitalismo. Ou seja, o fim do mundo é consequência do pecado, do fato de as pessoas viverem e agirem segundo os valores de uma sociedade baseada na economia de mercado, no direito de propriedade e no ganho denominado pejorativamente de lucro. Como é possível que se tenha mentido tanto? Porque nenhum cientista que se manifesta ao contrário é colocado em evidência. Porque a mídia em massa divulga essas ideias. Nós não estamos afirmando que o homem deva usar os recursos da natureza de maneira irresponsável e destruidora. Assim como não há dúvida de que nem sempre ele o faz. É justo, portanto, que ele seja advertido quando procede de modo irracional e predatório. Porque depredando a natureza, ele está dilapidando os meios que Deus lhe deu para o seu sustento nesta vida. Esta é uma justa noção do conceito de proteção ambiental. E nesse sentido, devemos sim ser ambientalistas. O problema é quando esse ambientalismo deixa de ser razoável para tornar-se irracional. Mais que isso, ideológico. Ou seja, há interesses políticos e radicais para controlar o que você pensa e o que você deve fazer. Os ambientalistas radicais querem impor ao homem a escravidão à natureza. Desta forma, em vez da natureza servir ao homem, o homem deve servir à natureza. Um verdadeiro absurdo que descamba para um ambientalismo psicótico. Essa corajosa denúncia e a refutação dos mitos e mentiras espalhadas pelos ecoterroristas foi feita pelo príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança em seu livro Psicose Ambientalista: Os bastidores do ecoterrorismo para implantar uma religião ecológica, igualitária e anticristã. Amplamente documentada e com argumentos verdadeiramente científicos coletados pela Comissão de Estudos Ambientais do Instituto Plínio Correia de Oliveira. Esta obra traz revelações que constituirão um divisor de águas de nosso tempo. Lendo-a, você terá momentos de surpresa, mas também momentos de descrença. Como é possível que se tenha mentido tanto? Por que nenhum cientista se manifesta ao contrário? Por que a mídia em massa divulga essas ideias? Mas a clareza e consistência da argumentação e da documentação nele exposta eliminará todas as suas dúvidas. Você entenderá todos os motivos escusos dos ditos ambientalistas, como os já citados Hugo Chávez e Evo Morales. Você entenderá o apelo que lhe fará agora o Dr. Mário Navarro da Costa, diretor de campanhas do Instituto Plínio Correia de Oliveira. Caros amigos e amigas, eu pensei muito antes de lhes fazer este apelo, mas depois que estudei a ampla documentação e argumentação científica que me foi apresentada pela Comissão de Estudos Ambientais do Instituto, eu decidi: temos que levantar uma bandeira robusta contra o ecoterrorismo. Temos que combater a manobra da psicose ambientalista. Por isso a minha intenção não é de lhe vender um exemplar deste importante livro. Eu quero convidar você para fazer parte da frente de resistência a esse ambientalismo radical que, através da psicose ambientalista promovida pelos ecoterroristas, quer implantar uma religião ecológica, igualitária e anticristã. Nós não podemos permitir que essa fraude e essa manobra se espalhem pelo Brasil e pelo mundo.
E para isso eu preciso de sua ajuda o mais rápido possível. Sua ajuda para que possamos divulgar esse livro por todo o nosso país. Sua ajuda para que possamos distribuí-lo gratuitamente para professores em escolas e bibliotecas e principalmente no meio de muitos jovens que não podem comprar essa obra. Jovens que já foram doutrinados desde os primeiros anos nos bancos escolares para essa mentalidade ambientalista radical e psicótica. Jovens que transmitirão essas mesmas falsas ideias para gerações futuras, a menos que essa fraude seja denunciada urgentemente. Participe dessa resistência enviando uma colaboração de impulso, uma colaboração financeira que nos permita distribuir esse livro para autoridades de todos os níveis, para jornalistas da imprensa sadia que sabem dar importância à difusão dessas revelações, para formadores de opinião, especialmente aqueles que mantêm canais de comunicação pela internet. É preciso também que ele chegue ao maior número possível de livrarias do país a um preço acessível a todos. Se tivermos recursos suficientes, faremos uma edição popular que atinja todas as camadas da população, com uma comunicação didática e de fácil absorção. Você sabe, é pouco provável que obtenhamos recursos daqueles que hoje patrocinam a mentira ou aquilo que lhes dá prestígio. Essa luta precisa ser conduzida por cidadãos como você e eu, que somos responsáveis pelo futuro de nossos jovens e, portanto, de nosso país. Cidadãos que não se contentem apenas em ler este livro e conhecer suas revelações, mas que entendam a importância de transformá-lo numa verdadeira arma na guerra contra o terror verde. É importante ressaltar também que esta campanha não visa lucro, mas visa sim alertar a opinião pública e acabar de vez com essa onda de ambientalismo radical que a cada dia semeia mais pânico, neurose e psicose, com a finalidade de implantar no mundo uma nova ordem, uma nova religião em que os 10 mandamentos sejam substituídos pela Carta da Terra. Divulgue este site por e-mail para todos os seus amigos. Se você tiver um blog ou um perfil nas redes sociais, fale do livro, estimule sua leitura. E para entrar nessa guerra contra o terror verde, clique no link abaixo e veja como você pode ajudar a imprimir novas edições do livro, promover conferências e simpósios dos autores por todo o Brasil, publicar anúncios e artigos em revistas de grande influência. E como forma de agradecimento por sua militância, eu lhe enviarei até 5 exemplares do livro pelo correio, podendo um deles ser autografado pelo autor da obra, o Príncipe Imperial do Brasil, Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Não permita que os ecoterroristas continuem mentindo. Não se omita, nem se intimide com suas ameaças. Ajude a você mesmo, sua família e o nosso país. Muito obrigado pela sua atenção. Cordialmente, Mário Navarro da Costa, diretor de campanhas do Instituto Plínio Correia de Oliveira.